Olá, boa tarde, muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. Com a participação de mais de 1.500 coletivos, organizações e entidades, aconteceu em Salvador na última semana o Fórum Social Mundial 2018. O evento reuniu cerca de 60 mil pessoas de 120 países para debater e definir alternativas e estratégias de resistência e enfrentamento social. A jornalista Brenda Marques, nossa colega aqui da Rede Minas, esteve lá e vai contar pra gente como foi o encontro. Aqui no estúdio também com a gente, as meninas do Coletivo Ana, que fazem hoje a nossa trilha sonora. Boa tarde a todas, muito obrigada pela presença. Brenda, vamos começar explicando melhor para quem está em casa o que é o Fórum Social Mundial. Então, o Fórum Social Mundial, a primeira edição do Fórum foi em 2001, e ela é como se fosse uma grande ágora mesmo de debate das questões sociais e protagonizadas por movimentos sociais. Então, são pessoas que participam de movimentos sociais, como atores também, né, como se cada um fosse um ator, e muitas organizações não governamentais principalmente. Tem pessoas políticas envolvidas também em organizações políticas, partidárias, tem também, mas é principalmente formado por organizações do mundo todo, principalmente não governamentais. Que bacana! E antes da gente continuar a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem do Valnei Nunes, nosso colaborador, que também esteve lá. Olha só. O fórum reuniu ex-presidentes como Lula, Dilma, Manuel Zelaya, presidente de Honduras. Eles falaram sobre direitos humanos, democracia e liberdade de imprensa. A visitante Alberta Zanata fala sobre a oportunidade de participar de um evento como este. É uma oportunidade única de trocar saberes, conhecer o que está sendo feito, quais projetos no Brasil, na América Latina, que agora está tão em voga essa questão do pós-colonialismo. A diversidade de gênero também foi um tema de destaque do fórum. Esta artista plástica de Minas fala da importância dos direitos das mulheres. É sempre voltado para um ativismo, pensar na mulher, no ser lésbica. Então, assim, minha vida é bem voltada para isso. Durante uma visita guiada na Ladeira da Preguiça, Centro Histórico e Patrimônio da Humanidade, 2 jovens da comunidade foram detidos por suspeita de furtos. Provocaram a indignação dos moradores. Fascista! Fascista! Não passarão! Racistas! Racistas! Não passarão! Apesar de alguns imprevistos, o fórum teve uma programação cheia de debates e articulações de projetos sociais de muitos setores da comunidade internacional. Música, dança, performances movimentaram a Universidade Federal da Bahia desde terça-feira. É muito interessante ter aqui a presença de várias comunidades, de vários movimentos, os mais diversos. Há vários temas, a questão da resistência é um tema muito importante, mas eu queria destacar o tema da própria UFBA, da própria universidade, porque eu acho que o que está em jogo hoje, como uma pauta fundamental, é a ideia de que a universidade pública é um valor universal. Ou seja, outros mundos são possíveis, sem dúvida, mas nenhum vale a pena se a universidade pública é de qualidade. O Fórum Social encerra sua edição debatendo sobre os direitos humanos e valorizando movimentos sociais que precisam de atenção e diálogo para um Brasil mais justo. Foi a primeira vez que você esteve no fórum, Brenda? Eu estive no primeiro fórum, inclusive, Social Mundial, em 2001. Eu era estudante de jornalismo ainda na época. Não é o primeiro, não. Eu já estive tanto em Porto Alegre, como aconteceram várias edições lá, em Porto Alegre, como eu estive também um que era muito falando dos povos da Amazônia, que foi em Belém, em 2009. E estive também em Dakar, no Senegal, que foi um fórum, sim, na África, né, pensando todas essas questões. E na época é interessante que reuniu também 120 povos, e mais ou menos a mesma quantidade desse fórum, né. E geralmente o fórum até se espera, às vezes, no início, assim, com a dificuldade que as pessoas têm de se deslocar, de conseguir financiamento e tudo, muitas vezes se espera, às vezes, um número menor e de repente dobra. Para você ter uma ideia, a quantidade de inscritos, num primeiro momento, pré-inscritos, eram de 25 mil. De repente, 60 mil pessoas. E como que a cidade, né, fica numa situação dessa? É difícil até para cidades, né? Então, receber gente de todos os lugares, tem problemas de trânsito. Línguas, né? Eu fui também de Caracas, por exemplo, na Venezuela, né? Que em 2006, que foi também dá problema de trânsito. Um posto de saúde fica muito cheio, né? Tem até um rei, inclusive, um rei africano, né? Que usou o sistema de saúde, inclusive, lá, né? Então gerou toda uma repercussão.
É interessante ver essa discussão da universidade, né, federal, porque todas as vezes que teve um fórum, as universidades públicas, elas funcionaram muito como o principal lugar ali de receber as discussões, né? E é super interessante pensar nesse lugar da universidade mesmo, de no centro ser das discussões, um espaço, né, de discussão muito vivo, né? Não só estudar sobre essas questões sociais, mas está tudo ali muito presente. E foi muito bom, inclusive acompanhei um debate que o reitor fez junto com o Boaventura de Souza Santos também, que é um sociólogo e economista, e ele estava colocando essa questão de que não só no Brasil, que ele sempre está acompanhando essa discussão, participa de vários fóruns, mas também em outras partes do mundo tem se discutido que sim, é importante investir em educação básica, mas investir nas universidades é fundamental, não só como esse espaço de debate e também de formação, inclusive de futuros professores também, né? Para poder que o conhecimento continue circulando e ter esse diferencial que é tão importante a gente estar trabalhando para um novo mundo mesmo. E o que essa edição desse ano, na sua opinião, trouxe aí de diferente, assim, de destaque? O que te encheu os olhos lá? Olha, a Assembleia de Mulheres que já estava prevista, um dia antes a gente foi surpreendido, na verdade assim, foi quase 2 dias antes, porque a questão da morte da Marielle Franco. Não, e foi uma coincidência muito grande, né? E ela era uma das participantes do fórum. Na semana do fórum. Ela estava assim, ela ia no outro dia para o fórum. Então foi uma comoção. Todos que estavam esperando, tinha um eixo de debate, inclusive, que chamava Vidas Negras Importam. E dentro desse eixo de debate ela ia participar. Então, de repente, parou, falou assim, não, para tudo. Como a gente vai discutir sobre isso? Como a gente vai discutir na Assembleia de Mulheres sem estar falando da situação que aconteceu com a Marielle como um símbolo mesmo do que é ser mulher, negra e sujeito social político mesmo do seu tempo, né? O Brasil ainda tem que caminhar muito nessa direção, né? E várias partes do mundo também têm esse problema da questão do feminicídio. E a gente sabe que essa situação que aconteceu com a Marielle, que ela foi morta, está sendo investigada ainda, mas tem muita relação, ela foi perseguida e tudo, tem relação com a questão do feminicídio, pela posição que ela estava, das denúncias que ela fez, da posição dela mesma, né? Enquanto sujeito político. Né? Era política vereadora, com mais de 46 mil votos, 46 mil votos é muita coisa, gente. Você pensar essa figura pública que ela era, né? E aí, de repente, falaram, não, vamos parar tudo no fórum. Aí se fez vigílias, marchas, e é como se a temática do fórum também virasse para essa questão. Realmente, o que mais importa é a vida, o que mais importa é a gente discutir, a gente como sujeitos sociais, mas com o direito, principalmente à vida também. E a gente não pode deixar de falar também sobre essa questão dos direitos humanos, que eu acho que ainda falta muita informação aqui no Brasil, porque ela era uma defensora dessa causa. E muita gente confunde, acha que quando se fala em direitos humanos, a gente está falando em defender bandidos, etc. e tal. Ou seja, eu acho que esse tema está muito desvirtuado aqui hoje no nosso país, né? E ela justamente levantava essa bandeira da igualdade aí para todo mundo, né? Que todo mundo tem os mesmos direitos, esses direitos têm que ser respeitados. Essa e a gente viu o quanto quanto que isso está deturpado nos comentários das redes sociais, nas críticas, né? Muita gente aí questionando realmente a morte dela, colocando em situações aí políticas que não tem nada a ver com o que aconteceu Inclusive, realmente. até fazendo fake news, né? Notícias Exatamente. falsas, colocando fotos de pessoas que não é ela e nem é um traficante que eles estão dizendo aí, e colocando como se fosse ela. É um absurdo isso, né? Como que podem explorar uma morte colocando de uma forma negativa como essa e ainda colocando uma imagem de uma pessoa que não tem nada a ver, divulgando informação falsa. Teve gente chamando ela de bandida, assim, simplesmente por não concordar com o que ela defendia, né? Então, realmente,
fica aí essa reflexão também para ser feita. Sim. Mas vamos voltar aqui aos destaques do fórum, então, Brenda. E como esse destaque, e por ser um fórum social mundial e ela poder estar presente também, né, ela não pôde estar presente, mas de alguma forma a fala dela, né, foi reverberada ali. Isso ganhou ainda mais força, criou né, eu mais acho. força, né, e de pensar, não, Marielle presente sim, por que ela não estaria aqui, aí na Assembleia de Mulheres, no documento da Assembleia de Mulheres todo, sempre se colocou muito, reverberou essa luta dela também, né. E lembrando que até artistas internacionais, né, acho que tem até uma imagem aí que o pessoal separou, da Katy Perry, e logo, né, a gente vai mostrar aí também, porque ela, até a Katy Perry mesmo, né, com toda essa imponência dela enquanto artista, né, mostrou uma imagem dela durante um show, para mostrar que, olha, não dá para aceitar ali, ó, tem a imagem da Marielle, né, no último show da Katy Perry, exatamente mostrando que é importante realmente, isso repercutiu no mundo todo, teve manifestação no mundo todo, não só aqui no Brasil que eles colocaram toda essa repercussão, não, teve passeatas, manifestações em várias partes do mundo. Inclusive até o Parlamento Europeu disse que se não investigasse a morte, se permitisse uma coisa dessa, que é contra os direitos humanos, não se poderia mais negociar com o Brasil, para você ter uma ideia como que isso repercutiu. Né? E aí tá, que eu espero realmente mostrando que, olha, precisa realmente se ver, é um símbolo, né? Que foto linda, né? E justo. Sempre com esse sorriso. Gente, estamos em março, né? Mês das mulheres, né? E aí é muito símbolo isso. Ficou de uma forma muito símbolo e icônica. As meninas também gostariam de comentar aí sobre a Marielle, fazer alguma colocação? Não. É difícil, né? É difícil, a gente ficou muito triste. Todo mundo não esperava que isso, mesmo no mês das mulheres, né, mais feminicídios, mais líderes comunitários sendo mortos. Então não é só a Marielle, né, são muitos que estão sendo assassinados por esse governo. Acabei falando isso, mas... não sabe quem foi, mas é muito, muito trágico isso acontecer. O Brasil está temeroso. Por isso que é importante esse tipo de fórum, né, Brenda? Para unir forças. Esse que é o objetivo? Sim, é o objetivo. Agora é interessante pensar também, falar assim, não, aí pegou essa pauta da Marielle e tudo e ficou nisso. Sim, teve um destaque muito grande, mas de pensar que também tem um outro destaque interessante do fórum, que é de pensar as resistências e de mostrar que existe realmente um outro mundo coexistindo, e que é um mundo que tem respeito social, sim, tem respeito ambiental. Por exemplo, eu estou com essa camisa aqui, que é de um artista que chama Beto Kellner, que é um artista de Pernambuco, que ele fez toda uma diferença na região dele lá, pegando também, trabalhando com adolescentes em situações de risco e tudo, e fazendo o quê? Esse trabalho, ele é feito a partir da garrafa PET. Incrível, gente. E é uma blusa, assim, blusa muito linda, né? Bonita, muito gostosa bonita de usar. E olha para você ver, é uma alternativa. É uma malha, né? Então, estava tendo uma feira lá de economia solidária maravilhosa também no Fórum Social Mundial, de pensar que realmente existe, sim, alternativas possíveis, né? Em várias áreas, alternativa na área econômica, e pensando sempre que o social é tão importante, a gente tem que pensar nessa grande aldeia, né, do mundo mesmo. E por falar nisso, as lutas dos países que estiveram lá são semelhantes às nossas? O que você pôde observar aí de diversidade em relação a essas demandas? Tem muita luta próxima, né? Eu acompanhei inclusive um debate que teve com vários representantes africanos, e colocando que como o Brasil realmente representa o país onde tem mais descendentes africanos, né? Que tem mais população descendente africana, exceto na África, né? Claro, mas aqui é o país que mais tem, fora da África, o quanto que a questão da valorização das culturas, o tanto que é importante também esse diálogo, e pensando algo mais sustentável, sabe? Que não passe pelo poder ou pela força, numa força individualista, não. É passar pelo coletivo mesmo e pensando em outro mundo possível a partir da força coletiva. E
Como que vocês combinaram lá de colocar na prática essas estratégias aí, essas alternativas que foram apresentadas? Existe uma forma de vocês irem, né, os participantes se comunicando aí ao longo do ano para trocar informações, trocar avanços? Sim, o fórum tem esse grande encontro que acontece a cada 2 anos hoje, mas ele é um espaço permanente de debate. Então, o que acontece é que tanto os comitês regionais, no caso aqui no Brasil, né, aqui tem um comitê de Minas, um coletivo mineiro que se organizou para estar presente, aí tinha pessoas de universidades, de movimentos sociais, muita gente da economia solidária, inclusive do interior, né, tinha caravana de Juiz de Fora, Uberlândia, que bacana. Vários lugares, Contagem, Betim, vários se organizando para o quê? Para a gente junto manter esse debate vivo e ver como que a gente pode se organizar localmente também, porque isso é fundamental, a organização local, regional, porque o mundo possível só é possível dessa forma. Tá certo. A gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, conversamos sobre o primeiro casamento comunitário homoafetivo de 7 Lagoas, que está com as inscrições abertas. Mas antes, vamos fechar esse bloco com música? Pode ser? Vamos. Até já. Que gira, roda que roda, gente que passa e volta, e passa e torna a voltar. Gente que gira, o coração roda, amor que vai e volta, e passa e torna a voltar. Amor que roda, terra que gira, tempo que passa e volta, e passa e torna a voltar. Mundo dá volta, a vida passa, gente que vai e vem na roda.